Vamos iniciar o nosso estudo sobre dilatação dos líquidos, aula 04. Bem, em relação à dilatação dos sólidos, já tivemos a aula 01, 02 e 03, ou seja, sobre dilatação linear, superficial e volumétrica. Eu sou o professor Francisco Braga, então vamos à aula. Dilatação dos líquidos. Vamos supor, inicialmente, que o recipiente que contém o líquido, ele não dilate. Então, esse líquido vai ser aquecido. Ele tem um volume inicial V0, temperatura T0, uma fonte de calor, e com isso a sua temperatura do líquido vai aumentar, vai chegar a ser T. Então, o seu volume irá também aumentar. Perceba que nós estamos supondo que o recipiente não vai sofrer dilatação. Então, a dilatação do líquido vai ser bem simples. É uma dilatação volumétrica apenas. Então, nós temos essa dilatação, ΔV, é igual a volume inicial, coeficiente de dilatação do líquido, vezes a variação de temperatura. Então, temos aqui. Mas acontece o seguinte. É que o recipiente que contém o líquido também ele dilata. Tanto o líquido ele aumenta de volume, como também o recipiente. Então, a dilatação real do líquido vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, ou do frasco, que às vezes é chamado nos livros. Dilatação real, que vem a ser, é a dilatação do líquido. Dilatação aparente é o que você observa, a dilatação do recipiente, que é o ΔV, dilatação do recipiente ou frasco. Vamos supor uma outra situação. O recipiente está totalmente cheio do líquido. Então o líquido vai passar a ser aquecido, o volume dele vai aumentar, vai transbordar. Essa parte transbordada é chamada de dilatação aparente. Dilatação aparente, líquido ou volume extravasado, líquido ou volume transbordado. Ou seja, essa dilatação aparente vai ser a dilatação real do líquido menos a dilatação do frasco, ou seja, do recipiente. Relação entre os coeficientes. Temos aí dilatação aparente igual a dilatação real menos dilatação do frasco. A expressão da dilatação é a mesma expressão da dilatação dos sólidos. Então nós temos aqui volume inicial, coeficiente de dilatação aparente, variação de temperatura. Volume inicial, coeficiente de dilatação do líquido, variação de temperatura, menos volume inicial, coeficiente de dilatação do frasco, variação de temperatura. Perceba que volume inicial está em todos os termos aí com a variação de temperatura. Então, ambos podem ser cancelados. Vai ficar apenas o coeficiente aparente igual ao coeficiente real menos coeficiente do frasco. Ou ainda, olha, você pode fazer o seguinte: coeficiente aparente mais o do frasco, passou para o lado esquerdo, é igual ao coeficiente do líquido, ou real. Vamos para o exemplo. Um certo frasco de vidro está completamente cheio, com 50 cm3 de mercúrio. O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus Celsius. Nesse caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem valor igual a 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Perceba que não há necessidade dele falar que esse coeficiente é volumétrico, porque o líquido, o coeficiente dele só é volumétrico, não tem coeficiente linear e nem superficial. Diferente do sólido, que pode ter tanto linear, superficial como volumétrico. Vamos lá, e continua. E o coeficiente de dilatação linear médio do vidro, olha, então ele fala que vale 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Determine o volume de mercúrio extravasado, quando a temperatura do conjunto se eleva para 48 graus Celsius. Então, ele fala que o volume inicial é de 50 centímetros cúbicos. Vou colocar aqui 50 centímetros cúbicos. Ele fala também que a temperatura inicial é de 28 graus Celsius. 28 graus Celsius. Coeficiente médio do mercúrio é de 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Está aqui. Esse é o coeficiente do mercúrio. Recipiente, ele deu linear. No caso, 9 vezes 10 a menos 6. Temperatura final, 48 graus Celsius. Então, a pergunta é o seguinte: determine o volume de mercúrio extravasado, ou seja, o que transbordou, quando chegar a temperatura de 48 graus Celsius. Então ele quer saber a dilatação aparente. Vai ser igual a volume inicial, coeficiente de dilatação aparente, variação de temperatura. Só que ele deu coeficiente linear do frasco, que é 9 vezes 10 a menos 6. A gente multiplica por 3. Coeficiente aparente
vai ser igual ao coeficiente real menos o coeficiente do frasco. Lembra disso? O do frasco, como ele deu linear, vai ser 3 vezes o linear, porque tem que ser o volumétrico do frasco. Substituindo, então, coeficiente real, no caso aqui, é de 180 vezes 10 a menos 6, que é o do líquido. Enquanto que o do frasco, ou do recipiente, vai ser 3 vezes 9. Vai dar quanto? Vai dar igual a 27 vezes 10 a menos 6. Então, coeficiente aparente, vamos subtrair apenas 180 menos 27. 10 a menos 6 continua, é como se fosse 180x menos 27x. Então vamos ter 153 vezes 10 a menos 6, graus Celsius menos 1. Então esse é o coeficiente aparente. Mais um dado aqui e podemos agora resolver o que se pede. Dilatação aparente vai ser igual a volume inicial 50 cm3. Coeficiente de dilatação aparente 153 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura vai ser 48 menos 28. Dá quanto? Dá 20. Então vamos multiplicar 50 vezes 20. Vai dar quanto? Vai dar 1000. 1000 vezes 153 vezes 10 a menos 6. Então 1000 vai ser 10 a terceira. Podemos fazer o seguinte agora. Repete. 153 vezes 10 a terceira com 10 a menos 6. Você subtrai os expoentes, não é isso? 3 menos 6, menos 3. Então, perceba que 10 a menos 3, para passar a ser zero, você vai ter que somar com mais 3. Se o expoente for aumentar, o coeficiente, que é 153, vai ter que diminuir. Quantas casas? 3 casas. Então vai ficar quanto? 1, 2, 3. 0,153. E 10 elevado a 0 dá 1, não é isso? Então vai ficar 0,153 cm3. Esse é o líquido transbordado, ou seja, extravasado. Tudo bem? Bem, pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like, compartilhe com os amigos. Foi um prazer ensiná-los. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!